ainda não acredito que eu estou prestes a lançar mais um livro meu em uma edição de luxo. Quem me acompanha desde 2022 já ouviu falar de Inicial, que é uma romantasia em um cenário de dark fantasy, que eu comecei a escrever de brincadeira em 2022, janeiro de 2022, a gente ainda estava saindo da pandemia. E foi uma história que eu escrevi alguns capítulos, postei um pouquinho no Wattpad, e ali eu parei. Até que veio a oportunidade agora em 2026, 4 anos depois, para a história finalmente vir ao mundo, e tem sido um processo insano, totalmente fora de qualquer linha lógica de planejamento, ver esse livro nascer. Pra quem não me conhece, oi, meu nome é Natália Ávila, eu sou autora de Romantasia, publicada pela editora Planeta e pela editora Zincor. Autora de Não Direi Que Amor, a Conquistadora de Estrelas e Sonata de Lua e Fogo. Eu tenho um livro infanto-juvenil que vai ser lançado com a editora Planeta no ano que vem, mas o meu lançamento de 2026 será Inicial. E eu queria muito compartilhar um pouco do processo criativo que foi trazer essa história. Porque eu precisei de 4 anos para chegar nessa versão final, porque eu não sabia como escrever o Dark Fantasy com as camadas de atmosfera, de risco, de perigo. Eu queria que fosse um livro extremamente envolvente, misterioso, sensual. Então foi uma ideia que ela ficou incubada no meu coração por muito tempo, e eu passei 4 anos só absorvendo de outros livros, de outras músicas, de filmes, de conversas, pra conseguir me conectar com essa história. Até que em janeiro desse ano eu tive a oportunidade de participar da Maratona KDP a convite da Amazon. Então eu decidi pegar os capítulos que eu já tinha de Inicial e escrever uma novela. Vale dizer que, enquanto alguns dos meus livros, como A Conquistadora de Estrelas e Sonata de Lua e Fogo, sofreram algumas alterações de nomes ao longo do processo criativo, Inicial sempre foi Inicial. Porque em 2022 eu tive uma cena extremamente vívida na minha cabeça de uma garota que acorda em um quarto que fica no alto de uma torre, na beira de um precipício, onde está de noite, um céu extremamente estrelado, o mar batendo na areia lá embaixo. Um pouco da sensação que eu tive quando eu li Ismalha pela primeira vez no colégio. E ela tá numa situação muito curiosa, porque ela sabe nomear cada uma das estrelas à sua frente, só que quando ela vê o seu reflexo no vidro, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe qual é o próprio nome. E a única pista que ela tem é um bilhete na sua mesa de cabeceira que alguém pede pra ela encontrar com essa pessoa à meia-noite no final das escadas, e a única assinatura que tem é a letra B. E quando ela encontra esse belo desconhecido que está no final das escadas, ela não sabe quem ele é, ela não sabe quem ela não sabe qual que é pra ser a relação entre eles, e ela meio que se apresenta como L. Então na história nós temos os nossos protagonistas, que são B e L. Por algum motivo eu achei que Inicial era um nome que caía como uma luva para essa história, por mais que a palavra em si meio que não diga nada. Na história ela diz tudo. E eu nunca tive vontade de mudar esse nome, nem de colocar um subtítulo. Pelo menos até esse momento ele não tem um subtítulo. Parecia certo. E eu acho muito legal porque, enquanto algumas partes do processo criativo são extremamente misteriosas, parece que a gente tá numa selva com um facão tentando descobrir o que tem que acontecer depois, algumas outras são como pilares temporais na linha do tempo da nossa vida como artista e na vida da história. Porque a gente sabe que precisa ser assim. São os pontos que a gente sabe que a gente não vai mudar, porque de alguma forma eles trazem a essência da história em si. Então, uma vez que eu fiz a publicação de Inicial da novela através do KDP, ela foi um baita sucesso. As pessoas que leram gostaram muito e falaram que o defeito da história era ser muito pequena, e eu concordo com isso. Ela era uma história que ela foi finalizada na novela com 29 mil palavras, enquanto os meus livros, eles normalmente têm ali em torno de 70, 80 mil palavras. E a Zincor se apaixonou pelo projeto e falou: Nath, vamos publicar, vamos fazer uma edição de luxo, vamos sonhar alto. Eles começaram a sonhar alto, e eu comecei a sonhar alto, e daqui a pouco eu tava dentro da Artemis 2 dando a volta na lua, fazendo eu juro, foi muito surtado, porque eu tava com um desejo muito forte de que essa história viesse para o mundo físico, que ela não ficasse só no e-book, que ela também tivesse um exemplar físico. Então, conforme eles foram me apresentando as ideias pro projeto, eu comecei a ficar extremamente deslumbrada. Isso são coisas que eu vou revelando ao longo dos próximos meses, porque a Inicial vai ser publicado ainda esse ano, daqui a pouquíssimo tempo. E daí eu tinha o grande desafio de mais do que dobrar o tamanho dessa história, que tinha 29 mil palavras, para se aproximar a 70, 80 mil palavras, e depois na V2 ela chegaria a ficar um pouquinho maior, que normalmente isso acontece. Pelo menos comigo, é muito difícil eu precisar cortar capítulo, isso não é uma realidade muito presente do meu processo criativo. Então eu entrei em uma maratona de escrita insana, e eu escrevi, acho que umas 42 mil palavras em 39 dias, ao longo de 39 dias, porque teve alguns dias que eu não consegui escrever. Um porque eu fiquei com dengue,
eu tive que ir pro hospital tomar soro, outro porque eu tava de repouso da dengue, outro porque eu tava voltando de viagem, não tinha como escrever porque eu tava pegando balsa, barco, avião, então realmente foram dias que eu não consegui aproveitar pra ter uma rotina de escrita. E o meu planejamento pra finalizar essa história foi até bem tranquilo de ser feito, porque eu já conhecia muito bem esse mundo, esses personagens, eu pensava neles há 4 anos, então eu não tive o trabalho de descobrir o que existia naquele universo de alta fantasia. O que eu precisava era desenvolver alguns pontos e conectar outros detalhes pra história ficar bem amarradinha e ficar bem completa. E esse é o livro com mais romance que eu já escrevi. Ele é o mais focado de romance de todos os outros. O que é Conquistadora de Estrelas, Não Direi Que Amor, Sonata de Gelo e Fogo, Falsificadora de Mapas, Se Essa Rua Fosse Minha. É muito, muito, muito focado no romance. E quando eu terminei de fazer o meu planejamento, eu tinha 19 capítulos para escrever. Eu pensei, se eu escrever um por dia, eu termino em 19 dias, mas a gente sabe que não é muito bem assim que acontece. E a novela, ela se passava ao longo de 3 dias. Porque a premissa da história é que uma jovem feiticeira acorda na noite do noivado com o seu inimigo, só que ela não tem lembrança de quem é ele, nem de quem é ela, nem de nada. E ela precisa descobrir quem ela é, onde ela está e qual que é o papel dela nesse casamento, por que ele está acontecendo. E enquanto a novela se desenrolava ao longo desses 3 dias, eu queria muito que o romance, que a narrativa estendida, contemplasse tanto o passado de Ellie, quanto o que acontece depois do casamento deles, porque o final da novela ele é meio que uma reviravolta, ele deixa muita coisa em aberto, muita coisa grandiosa. E eu queria explorar um pouco mais das consequências do que estava acontecendo naquele mundo com os outros personagens. Então eu dividi meu planejamento em tudo o que aconteceu antes do casamento que eu precisava colocar, e isso foram alguns séculos de histórias que são pincelados através de momentos específicos, e o que acontece imediatamente após a noite de núpcias, como que a história se desenrola a partir dali. E um outro grande desafio que eu tive foi conectar Inicial aos meus outros livros, porque todas as minhas histórias são conectadas. A Conquistadora de Estrelas se passa no futuro de Sonata de Gelo e Fogo. Em Não Direi Que Amor, a gente tem algumas menções desse romance entre o Sol e a Lua. E por aí vai. E a forma que Inicial se conecta com o restante do Fadaverso é absolutamente sublime. Foi um daqueles insights criativos que eu tive, parecido com o final do último capítulo de Sonata de Gelo e Fogo, que se conecta também à Conquistadora de Estrelas. Quem sabe, sabe, porque é muito especial. E eu finalmente cheguei no dia em que eu terminei de escrever a minha V1. Há uns 2, 3 dias antes do meu prazo final, eu entrei num frenesi criativo, eu parei tudo que eu tava fazendo na minha vida, eu só ficava escrevendo de manhã e de noite. Mentira, de manhã e de tarde, de noite eu não presto pra nada. Enviei pra editora, saí de férias, fiz uma viagem que eu fui pra Dubrovnik, na Croácia. Vi naquela arquitetura maravilhosa muito do que eu tava querendo trazer pra Inicial, então eu tô no melhor estado de espírito possível pra escrever a V2 e pra acrescentar ainda mais camadas de sensação depois de tudo que eu vi, que eu vivi. Eu gosto muito de escrever do coração, só que nada supera a experiência, nada supera você ter existido ali, você ter feito parte de uma arquitetura, de uma música, de um filme, você ter tido contato com essas camadas artísticas. Eu não sei explicar, pra mim a arte conduz à arte, o meu processo criativo funciona muito assim. E nesse exato momento, o que eu posso adiantar é que a editora está preparando surpresas incríveis para esse lançamento. Nós já temos uma pessoa que vai fazer todo o projeto gráfico, que vai fazer as ilustrações, teremos aí uma nova capa, teremos aí brindes, teremos aí sonhos e sonhos acontecendo. E eu estou pirando de alegria e de ansiedade, só um pouquinho. Então aguardem que, virando o segundo semestre, eu já terei novidades indescritíveis sobre Inicial. Me acompanhem nas redes para saber as notícias mais ao vivo, mais rápido, mais pertinho. Um beijo, tchau, tchau!